Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante. Irei nesse exato momento fazer uma rápida análise do livro Calvinismo Recalcitrante, que foi lançado aí alguns anos atrás pelo CACP, Instituto Apologético, que se encontra em São José do Rio Preto. O autor é o presidente João Flávio Martinez, que é o organizador do livro. Primeiramente, gostaria de dizer que eu não tenho nada contra o CACP e também nada contra o pastor Flávio Martinez, que por sinal o conheço pessoalmente. Fizemos aí pelo menos 2 conferências de apologética em Santos juntos. Foi muito gratificante conhecer o pessoal do CACP. E acredito que eles realizam pesquisas sérias, comprometidas com a verdade, no que tange a apologética, seitas e religiões. Entretanto, no quesito calvinismo, infelizmente, não é somente um problema do pastor Flávio Martinez, mas da grande maioria dos apologistas brasileiros que conhecem, parece-me que superficialmente, a questão do monergismo. São pessoas que realmente leem livros da editora Reflexão e não fazem uma reflexão realmente histórica para ver se aquilo condiz com a verdade. Não estou dizendo de maneira alguma de que o pastor Flávio Martinez é uma pessoa desonesta e que o CACP seria uma entidade que não vela pela verdade quando trata de religiões e seitas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas concernente a calvinismo, monergismo, fé reformada, existe muito ainda detalhes que eles precisavam conhecer, lendo, logicamente, livros de teologia reformada. Você lendo livros de teologia reformada com uma maneira mais acurada, você poderia realmente entender o que diz, o que professa, o que esclarece a teologia reformada. Volto a dizer novamente, não estou dizendo de que o CACP é uma entidade irresponsável, não estou dizendo de que o pastor Flávio Martinez não conheça o calvinismo, mas as declarações deste livro realmente são extremamente comprometedoras, concernente, por exemplo, quando nós usamos, por exemplo, a fonte de pesquisa. Nós, por exemplo, vamos recorrer a enciclopédias eletrônicas, como, por exemplo, está escrito aqui na página 13, que o autor recorreu à enciclopédia Wikipédia. Separamos algumas descrições sobre o calvinismo. A primeira foi extraída da enciclopédia Wikipédia. Olha, Wikipédia, há momentos que ela acerta e há momentos que ela erra. Então nós temos que ter muito cuidado com essa enciclopédia eletrônica, porque muitas vezes ela não é fidedigna para com a história, para com definições, por exemplo. Então, me estranha, eu fico assim, de uma maneira até meio constrangido dizer isso, mas o autor, ele diz aqui que a nossa biblioteca tem mais de 6.000 livros e muitos dos compêndios teológicos são escritos por calvinistas célebres, como Berkhof, Rod, Spurgeon, além do mais famoso em apologética calvinista e autor Turretini. Bem, se realmente eles têm esses livros na sua biblioteca, no caso do CACP, ele deveria buscar nessas fontes fontes reais, de primeira linha, de primeira grandeza, né, e não a Wikipédia, para poder fazer um livro, principalmente de um assunto tão complexo como é o calvinismo. Né? Então aqui na página 9, o autor também diz o seguinte, que alguém questionou: para que se envolver na controvérsia histórica do calvinismo? Deixe isso para lá. A resposta do pastor Flávio foi: minha resposta foi:
Por que não se envolver? Não é apenas uma dissensão entre protestantes, pelo menos não para os calvinistas. Para eles é tema de salvação e perdição, de verdade e mentira, de certo e errado. Bem, então, pastor Martinez fez este livro, Calvinismo Recalcitrante, né? E se propôs a apresentar o calvinismo. Mais uma vez, quero deixar claro que não sou contra a pessoa do Flávio Martinez ou do CACP, que são fontes que eu mesmo consulto em minhas pesquisas, em algumas pesquisas. É um instituto que leva com seriedade quando vai tratar sobre seitas e religiões. Entretanto, como é um mal dos apologistas brasileiros, nós temos pouca teologia apologética reformada no Brasil, então as pessoas acabam fazendo pesquisas imprecisas. É por isso que eu tenho um vídeo aqui no canal que refuta argumentos históricos do livro Que Amor é Este, de David Hahn. É um livro imenso que não há tempo para refutá-lo de ponta a ponta, mas David Hahn erra muito historicamente quando apresenta o seu livro, que parece ser irrefutável. Então, quando nós usamos Wikipédia, nós começamos a comprometer a nossa pesquisa, né? Então, há muitos detalhes aqui no livro que são extremamente imprecisos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem comum aqui, para a gente poder autenticar o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu não fiz nenhuma marcação do livro detalhada, porque eu pareceria um ataque pessoal ao CACP e ao pastor Batista Flávio Martinez. E não é esta a questão. Eu estou analisando apenas as suas obras, a sua obra, os seus ditos e o seu parecer sobre o calvinismo. Mas, por exemplo, na página 80 deste livro, o autor novamente usa uma fonte extremamente duvidosa. Por exemplo, página 80, Maria sempre foi virgem? Então diz aqui o autor, né? Diz aqui, um site de apologética católica nos dá uma desconfortante informação sobre a questão de João Calvino e sua firme crença na virgindade perpétua de Maria. Então, o autor foi buscar em fontes católicas, ou seja, apologética católica. Bem, se eles têm tantos livros sobre calvinismo, por que não foram buscar nas fontes calvinistas, mas sim em sites de apologética católica? Então veja o que o site católico romano, logicamente que seria contra Lutero, Calvino e os outros reformadores, logicamente, né? E além do que, infelizmente, sites católicos romanos, quando vão falar sobre os reformadores, muitas vezes eles não são honestos em suas afirmações, como é o caso aqui. Na página 80, buscando a fonte católica, está escrito o seguinte: João Calvino e outros reformadores tinham uma devoção a Maria. Ora, nada poderia ser mais longe da verdade do que esta afirmação aqui deste site de apologética católica. Nada poderia estar mais longe. Eu não vou nem me prender à refutação deste quesito, porque não precisa se investigar. Até mesmo o autor, ele sabe que isso é uma falácia. Jamais João Calvino foi devoto de Maria. Então, são essas informações que acabam passando como verdade para as pessoas que lerem. E a gente sabe que pesquisas têm que ser feitas de uma maneira extremamente séria para que a informação ela chegue precisa e correta para aqueles que leem sobre um determinado assunto, né? Os meus respeitos ao CACP e ao pastor Flávio. Se vocês virem este vídeo, não é nada pessoal contra vocês, ok? Não luto contra vocês, o nosso inimigo é outro, né? São as seitas heresias. Mas quando vocês falam sobre adventismo e outras seitas,
vocês são extremamente precisos, né? As suas informações, as suas fontes são precisas. Adventismo, eu não vejo buscando Wikipédia. Mas quando vai tratar do calvinismo, a gente vê, infelizmente, essa questão de Wikipédia, né? Então, na página 11, nós vemos aqui o autor dizendo o seguinte: procuro defender uma soteriologia que é encontrada anterior ao bispo de Hipona, Santo Agostinho. Por exemplo, o Sínodo de Arles defendia como ortodoxo os seguintes pontos: o livre-arbítrio, permanentemente após a queda, embora enfraquecido, né? A presciência divina não interfere na vontade humana, e por aí vai indo alguns pontos do Sínodo de Arles, né? Então, não somente o Sínodo de Arles ele é apresentado na obra, como um outro sínodo também, o Sínodo de Orange. Na página 41, nós vemos aqui escrito o seguinte: além da Bíblia, vemos que os pais da igreja rejeitavam tal doutrina, ou seja, a doutrina de um homem não ter livre-arbítrio. Tá bom? O Concílio de Arles, em 353 DC, disse que o livre-arbítrio permanece após a queda, embora enfraquecido. E o Concílio de Orange, que foi em 529, segundo Roger Wilson, condenou o fatalismo predestinacionalista. Então, nós vemos aqui dois concílios que são apoiados no livro Calvinismo Recalcitrante, mas é notório nós analisarmos que esses sínodos são sínodos católicos e, em muitas instâncias, são sínodos apóstatas. E como é que você pode dizer, irmão Marcos, que esses sínodos são apóstatas em muitos quesitos? Bem, se nós formos consultar livros arminianos que são citados aqui no livro Calvinismo Recalcitrante, por exemplo, o livro A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, que é usado no livro Calvinismo Recalcitrante. Então eu estou usando livros arminianos para não dizer que nós somos tendenciosos e que nós estamos usando de falácias, de cortes, recortes. Sabe aqueles cortes e recortes que fazem a Testemunha de Jeová? Eles gostam de fazer isso, né? Pega a enciclopédia britânica e faz um corte ali para apoiar o seu ponto de vista. Não é essa a nossa intenção. Nós procuramos trabalhar sempre com a verdade. Né? E diz aqui, neste livro, A Gênese da Predestinação, do ex-calvinista Tiago Titilo, né? Ele chega a dizer ele apresenta aqui os concílios. Por exemplo, uma tabela na página 211, né? Uma tabela dos concílios. E nós percebemos que os concílios católicos, eles eram sim, em muitas instâncias, apóstatas. Por exemplo, na página 211 desta obra diz o seguinte, vai mostrando os concílios. Olha, o Sínodo de Tártago foi feito em 412, ele condenou o pelagianismo, né? E excomungou Celestio. E no Sínodo de Jerusalém, que foi feito em 415, houve a absolvição de Pelágio, ou seja, o herege Pelágio foi absolvido. Já o Sínodo de Dióspolis, em 415, também absolveu Pelágio, que havia lutado, Agostinho havia lutado contra Pelágio, foi absolvido Pelágio, né? Aí você tem aqui o Sínodo de Mileve, 416, condenação do pelagianismo. O pelagianismo foi condenado. Depois nós temos o Sínodo de Cartago, em 416. Novamente foi condenado o pelagianismo. Pelágio foi considerado herege. Mas depois nós temos o Sínodo de Cartago, né, que também, em 418, que condenou o pelagianismo. Depois o Concílio de Éfeso, em 431, condenou o nestorianismo e o pelagianismo junto. Mas depois o Sínodo de Arles, que é usado na obra Calvinismo Recalcitrante, em 473, né, condenou a doutrina da predestinação e foi em defesa do semi-pelagianismo.
né? Então veja, o Sínodo de Arles, ele defendeu o semi-pelagianismo, né? Foi contra a doutrina da predestinação ensinada por Agostinho e defendeu o semi-pelagianismo. Depois você tem o Sínodo de Leão, em 475. Ou seja, condenou de novo a doutrina da predestinação e foi em defesa do semi-pelagianismo. Então, queridos, notadamente, esses sínodos, eles apoiam Pelágio, em hora condena, em outra ocasião aceita o semi-pelagianismo como algo bíblico. E o semi-pelagianismo foi aceito por toda a igreja cristã durante todos os séculos, na Idade Medieval, até que os reformadores nos livraram do semi-pelagianismo, nos livraram do pelagianismo através do poder de Deus, através do Evangelho, que não foi restaurado. O Evangelho sempre existiu na face da terra. Entretanto, a Igreja Católica havia contaminado tão grandemente o Evangelho que Deus teve que fazer esse movimento chamado Reforma Protestante para nos livrar do semi-pelagianismo, para nos livrar do pelagianismo também. Na referida obra, A Gênese da Predestinação, na página 213, olha que eu estou usando uma fonte arminiana, ok? Fala sobre o sínodo de Origen, ou seja, é um sínodo também em muitas instâncias que foi apóstata, né? Por exemplo, diz aqui na página 214, o sínodo de Origen deixou bem em aberto a questão da livre cooperação humana com a graça. Isso deu munição para a Igreja Católica. E aí nós vemos que a Igreja Católica condenou o semi-pelagianismo como heresia desde 529. Embora na prática, durante toda a Idade Média, o povo e o sacerdócio praticassem. Na teoria, a Igreja afirmava que a salvação é precedida pela graça de Deus, concedida no batismo. Mas a manutenção dessa graça se dá pelo esforço humano. Então, nós vemos aqui que o sínodo de Dort e o sínodo de Origen também não serve para a gente se sustentar nele. Principalmente porque, veja bem, na página 218 do livro A Gênese da Predestinação diz o seguinte. Veja só o que o sínodo defende. Ato seguinte, o sínodo condena a ideia de que, embora alguns só cheguem à graça do batismo pela misericórdia divina, outros conseguem aproximar-se do sacramento através do livre-arbítrio. Então, as pessoas conseguiriam chegar perto do sacramento através do livre-arbítrio. E o cânone 13 de Origen diz o seguinte, afirma que o sacramento batismal restaura o livre-arbítrio, enfraquecido na queda. Então seria uma espécie de modelo ajustado, né, que a Igreja Católica fez para restaurar então o livre-arbítrio enfraquecido na queda. Como? Através do sacramento batismal, através do batismo. Então nós não podemos ter o sínodo de Origen como algo sustentável para a Igreja cristã. Tanto é que na página 219 da referida obra, diz o seguinte, o sínodo de Origen determinou a doutrina da Igreja Ocidental, embora o semi-pelagianismo não tenha sido abandonado na prática. E tanto isso é verdade, que o semi-pelagianismo não foi abandonado na prática, que após os reformadores protestantes, tanto na Alemanha com Lutero, tanto como em Genebra, através de João Calvino e outros reformadores, eles tiraram esse ensino errôneo do semi-pelagianismo, que estava infiltrado na igreja cristã, e não passou muito tempo, e fizeram um concílio, né? Os católicos fizeram o concílio de Trento, onde realmente reafirmaram o seu semi-pelagianismo, da cooperação do homem na salvação. Então o Concílio de Trento,
ele diz o seguinte, olha só, o cristão é justificado pela graça, mas o livre-arbítrio humano, não obstante enfraquecido pelo pecado, conforme ensina o semi-pelagianismo, pode e deve cooperar com a graça. Trento ensinou que a graça é necessária, até mesmo primária, no processo da salvação. Mas a dignidade e responsabilidade humana exigem que o homem também tenha um papel. A graça possibilita que a vontade coopere, mas definitivamente a vontade deve agir para tornar a graça efetiva e salvadora. Trento procurou soar agostiniano em sua essência sobre a graça, mas a realidade se comprometeu com o pelagianismo, ao conferir à vontade humana uma função determinativa para a salvação. Então, se você for ver os pontos de Trento, Concílio de Trento, você vai perceber que realmente é um concílio semi-pelagiano, né? Por exemplo, eles dizem, eu não vou ler aqui todo, porque senão ficaria extensivo, mas, por exemplo, eu vou ler o cânon 12 do Concílio de Trento. Olha só, se alguém disser que a fé que justifica não é outra coisa senão uma confiança na divina misericórdia que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é somente por essa confiança que somos justificados, seja anátema. Aí você vê aqui dizendo o seguinte no cânon 30. Se alguém disser que todo pecador arrependido que recebeu a graça da justificação tem de tal modo perdoado a ofensa e desfeita e abolida a obrigação à pena eterna, e que não lhe fica obrigação nenhuma, ou seja, o homem não lhe deve obrigação nenhuma de pena temporal a pagar, seja neste mundo, no vindouro, no purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas para o reino dos céus, seja anátema. Cânon 9. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, dando a entender que nada mais se exige dele, como cooperação para conseguir a graça da justificação, seja anátema. Então, concluindo, nós temos aqui, eu não posso ler porque faria com que o vídeo ficasse muito grande, né? Mas Trento, né? O nome meio difícil, né? O Concílio de Trento, que inclusive foi refutado por João Calvino em vida. João Calvino mostrou as falácias teológicas do Concílio de Trento. Mas, resumidamente, seria o seguinte. A Escritura declara, então, anátema qualquer pessoa ou igreja que proclame um falso evangelho da justiça por obras. E Roma é oficialmente comprometida com esse evangelho errôneo, não apenas em Trento, mas em seu catecismo romano, mais recente. Assim, enquanto cada católico romano pode sair da ignorância ou da desobediência de entrar na segurança da Igreja Universal e Invisível de Cristo, Roma em si não pode ser considerada uma verdadeira igreja visível, pois abriu mão da marca mais essencial da igreja verdadeira, a saber, o próprio Evangelho, que é o único meio pelo qual passamos da morte espiritual para uma nova vida espiritual em Jesus Cristo. Então, queridos, resumindo, nesse vídeo bem rápido, bem superficial, sobre a questão do que está escrito no livro Calvinismo Recalcitrante, é só para a gente analisar e ver que nem sempre informações que estão contidas em obras, sejam elas calvinistas, ou arminianas, ou molinistas, bem, não importa qual seja a linha teológica, você sempre terá que consultar as fontes primárias. E as fontes primárias lhe darão respaldo para você escrever sem erro, né? Sem ter que falar coisas que realmente não existem. Então, João Calvino jamais foi idólatra de Maria, ok? E os concílios, realmente, existiam muita apostasia nos concílios, e é difícil a gente se firmar para fazer um livro em cima de concílios. Nós temos que se firmar somente nas Escrituras, porque são nelas que contém as palavras de vida eterna. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até um próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.